Berserk é um mangá muito especial. Escrito e ilustrado por Kentaro Miura, Berserk é uma das pérolas da mídia japonesa. E isso ainda é dizer pouco do que a obra de Miura alcançou durante esses mais de 30 anos de produção. Sua narrativa, repleta de nuances e detalhes, alcançou o topo nos rankings, sendo considerado por muitos o melhor mangá já produzido. Criado em 1989, Berserk nos conta a história da jornada de Guts em busca de sua identidade. Tendo sido criado nos campos de batalha, Guts não possui um sonho próprio. Ao contrário dos outros mercenários que se sujeitam ao trabalho por conta do dinheiro e da fama, seu único objetivo era apenas a guerra. Era como se a constante aposta de sua vida em troco do frênese de uma boa luta meio que afirmasse o propósito de sua existência. Entretanto, tudo isso muda a partir do momento que Guts conhece Griffith. Líder do grupo de mercenários, Bando do Falcão, Griffith acolhe Guts em seu grupo. De começo relutante, Guts logo se acostuma com os outros integrantes do grupo, formando laços de amizade duradouros que, inevitavelmente, viriam ao fim. E tudo isso é detalhado e descrito no Arco Dourado, flashback centrado no passado de Guts, que nos conta a ascensão e a ruína do Bando do Falcão. No episódio descrito como o sacrifício, temos aquilo que seria a emblemática escolha de Griffith. Após anos torturados em um calabouço de um castelo, Griffith é resgatado pelos seus antigos companheiros. Entretanto, já totalmente desfigurado pelos anos de tortura, e sem mais perspectivas do futuro, Griffith se torna um fantasma de seu passado. Derrotado e humilhado, Griffith não consegue mais liderar. Entretanto, enquanto todos menos esperavam, algo acontece e é concedido a Griffith uma escolha. Uma escolha além do entendimento humano, causado por aquilo que no mangá é entendido como a Mão de Deus. A Mão de Deus, um grupo formado por poderosos demônios que controlam a realidade, apontam Griffith como sendo o escolhido. Sendo assim, ele é confrontado com a escolha de sacrificar seus queridos companheiros em troca de sua ressurreição. Após inicial hesitação, Griffith abraça seu destino. Aceitando a proposta da Mão de Deus, Griffith acabou por sentenciar à morte todos de seu bando em um acontecimento que ficou mais tarde conhecido como o Eclipse. Todos foram cruelmente massacrados por demônios vindo do submundo, com exceção de Guts e uma outra pessoa. Guts, juntamente de Casca, a outra sobrevivente do Eclipse, vêm-se marcados para a eternidade como sendo uma oferenda para os demônios. Enquanto que Guts perdeu um braço em sua luta pela sobrevivência, Casca perde totalmente sua noção da realidade. Sem um braço e com sua antiga companheira em um perpétuo estado de choque, Guts se vê em uma luta contra o destino para, não somente vingar-se de Griffith, como também proteger Casca. Apesar de tudo isso que eu disse, não entramos em muitos detalhes. O que temos aqui foi apenas uma pequena introdução a Berserk que apenas conta parte do enredo de seu arco inicial. Em sua narrativa ainda está resguardado muitos outros acontecimentos, dignos de uma inteira discussão de um vídeo, e é justamente por isso que Berserk é aclamado como sendo um dos melhores mangás produzidos na história. Apesar da crueldade de seu mundo, há uma sutileza, uma sensibilidade raramente vista em mangás desse gênero. Há uma constante discussão acerca da natureza humana, um embate psicológico, moral e até mesmo teológico sobre nossa condição. E acentuar isso é apenas desviar um pouco do seu rico eixo temático. Eu poderia falar vários outros temas da obra, como o eterno retorno de Nietzsche e seu conceito de Übermensch em Berserk, a metafísica dualista, quase que maniqueísta de sua obra, e como que Miura trabalha para subverter isso. Eu poderia discutir a psicanálise de Carl Jung e como ela está presente na construção das personagens, assim como discutir os problemas do livre-arbítrio e do determinismo. Mais do que isso, eu poderia ir além e até mesmo discutir a homossexualidade e o feminismo em Berserk. E tudo isso ainda dizer pouco da pluralidade de temas presentes no mangá. Entretanto, ainda não toquei no ponto que me fascina na obra. Há uma discussão que percorre toda a comunidade de Berserk no que concerne às ações de Griffith. E isso gerou uma das hashtags mais controversas da comunidade. A hashtag Griffith fez nada de errado, inicialmente um meme, mas que mais tarde virou uma real discussão dentro da comunidade, servia para, entre aspas, tentar justificar as ações de Griffith. Em eventos mais recentes na história de Berserk, após o eclipse, Griffith ressuscita. E em sua forma humana, entretanto, ainda dotado de poderes sobrenaturais, Griffith funda uma nação chamada Falconia. Essa nação seria uma ponte entre os vivos e os mortos, um paraíso na Terra que protegeria as pessoas das ameaças hostis do mundo afora. Nesse insensível mundo, onde a fragilidade humana é exposta, Falconia se mostra como uma figura paterna, um país ideal composto de pessoas ideais que, servindo a Griffith, não possuem nada a temer. É como que por um momento e pela primeira vez, essas pessoas tivessem experienciado paz em suas vidas. Tendo em vista as consequências das ações de Griffith, muitas pessoas dentro da comunidade começaram a levar a sério o argumento de que Griffith fez nada de errado. De acordo com eles, suas ações poderiam ser justificadas com base na criação de Falconia.
Esse paraíso na Terra, que protege os humanos do mundo hostil, é uma coisa jamais vista no mundo de Berserk. Por esse lado, seu sacrifício poderia ser entendido como sendo moralmente justificável. Entretanto, como que isso é possível? Quando discutimos sobre moralidade, estamos acostumados com uma noção de ética que envolve deveres e obrigações. Eu não posso mentir, não posso roubar e não posso matar. Tal designação da moralidade, muito característico da deontologia, tem como princípio o julgamento de ações com base em seu valor intrínseco. Sendo assim, uma ação seria moral se ela fosse incumbida de um bem intrínseco. Nós não devemos mentir, muito menos trair a confiança de nossos companheiros, justamente porque há um bem intrínseco nessas ações. Há algo na honestidade e na fidelidade que as fazem qualidades desejáveis em si, independente de seu contexto. Griffith em Berserk vai totalmente contra essa ideia. Ele subverte essa noção de moralidade que estamos acostumados, em favor de valores superiores que se subjugam a seus objetivos. Para ele, os fins justificam os meios. Sua moralidade está pautada em suas ações, sendo mais exato na consequência dessas ações. Há uma distinção dentro da filosofia moral entre dois tipos de moralidade. Enquanto de um lado temos a moralidade deontológica, preocupada com os motivos de uma ação, do outro temos a consequencialista, que está preocupada com as consequências de uma ação. Para os consequencialistas, uma ação é moral, dependendo das consequências dela. Entretanto, qual que deve ser o nosso critério de avaliação para poder julgar as diferentes consequências que diferentes ações possuem? Há várias diferentes vertentes do consequencialismo que buscam responder essa pergunta. Entretanto, a vertente do consequencialismo que mais se assemelha com a moralidade de Griffith é uma forma de consequencialismo mais sutil, ambígua e de um certo ponto até revolucionária. O que eu quero dizer com tudo isso é que todas as características de Griffith apontam por uma característica forma de consequencialismo, sendo essa o utilitarismo. O utilitarismo possui várias vertentes, desde a sua forma mais bruta, personificada na filosofia de Jeremy Bentham, como em sua forma mais sofisticada, encarnada na figura do acadêmico Henry Sidgwick. O utilitarismo passou por muitas mudanças. Isso se deve por vários diferentes motivos. Por ser uma teoria reformista, subversiva e até certo ponto revolucionária, o utilitarismo passou a ser duramente criticado por proponentes de uma moral mais clássica. De acordo com eles, o utilitarismo é uma corrente filosófica maligna que não discerne entre os indivíduos, sancionando todo tipo de ação, não importando o quão imoral ela é, desde que ela traga resultados positivos. Apesar de muito disso ser realmente o caso, não podemos ignorar seus feitos. O utilitarismo é uma teoria muito associada com o sufrágio feminino, com a abolição da escravatura e com a luta pelos direitos dos homossexuais. Sendo assim, o utilitarismo está na vanguarda no quesito de questionar os dogmas morais de uma sociedade conservadora. Tanto que Jeremy Bentham, um grande lutador pelos direitos dos animais e dos homossexuais, uma vez em um trecho de seu livro Uma Introdução aos Princípios da Moral e da Legislação, nos questiona. A pergunta certa não é se eles pensam, nem se eles conseguem falar, mas sim se eles conseguem sofrer. Por que a lei se negaria a proteger o indivíduo que sente? O utilitarismo, apesar de suas crueldades, é uma filosofia muito sensível. Isso, contrário a toda tradição filosófica, que deixava o íntimo humano em segundo plano, o utilitarismo é uma teoria que valoriza os nossos sentimentos. Ele coloca um peso maior, um valor intrínseco no indivíduo. A justificativa para isso residiria em nossa capacidade natural de sentir dor. Tanto que Bentham nos diz que a natureza colocou a humanidade sob o governo de dois senhores soberanos, a dor e o prazer. Cabe apenas a eles a apontar o que devemos fazer, bem como determinar o que devemos fazer. Sendo assim, o objetivo de nossas vidas, tanto moral quanto existencial, seria a procura do prazer. É ele que norteia todas as nossas decisões, sendo nosso critério de avaliação na presença de diferentes cursos de ação. Ao contrário de outras teorias éticas que, quando diferentes princípios morais entram em conflito, surge a necessidade de um esclarecimento, o utilitarismo é uma teoria bem mais direta. De acordo com o utilitarismo, uma ação é ética com base em que ela consegue maximizar a utilidade da maior quantidade de pessoas. Essa utilidade, na filosofia de Bentham, assume o papel hedonista de prazer. Para Bentham, uma ação era moral se ela maximiza o prazer do maior número de pessoas. Por conta disso, Bentham não distingue entre os diferentes tipos de prazeres existentes. Tudo o que importa é que maximizem quantitativamente esse sentimento. Entretanto, quando contextualizamos a teoria com a filosofia moral de Griffith, vemos que ainda há algo que está faltando. Apesar de seus defensores usarem do utilitarismo para defender suas ações, há ainda algo que falta nessa nossa concepção da teoria. A criação de Falconia por Griffith pode sim ter gerado mais prazer no mundo, ao invés de dor, sendo assim justificável sob a ótica utilitarista.
Em um sentido, todos os habitantes de Falconia estão experienciando em suas vidas um sentimento que jamais fora sentido por nenhum habitante de seu universo. Todavia, essa defesa possui dois problemas. Primeiramente, ela falha em capturar coerentemente a filosofia moral de Griffith. Dificilmente em Berserk vimos alguma cena com Griffith fazendo tal ponderação hedonista. O que vemos é a ideia de um líder resoluto, determinado, que leva em consideração não somente a concretização de seus objetivos, como também o bem-estar de seu grupo. Além disso, essa defesa também encontra uma das grandes dificuldades de quase toda teoria utilitarista, sendo essa a dificuldade de como que devemos mensurar essa quantidade de utilidade? Com a tecnologia que temos e com os avanços na neurociência, pode ser até possível calcularmos e criarmos um coeficiente no qual possamos julgar uma consequência com base na quantidade de prazer que essa ação irá causar. Entretanto, isso ainda é muito difícil e complicado e é uma coisa que não vale a pena gastarmos muito tempo pensando. Além disso, existem outras objeções direcionadas a Bentham que são muito mais interessantes de analisarmos. Há uma problemática na premissa de que o prazer é o único objetivo de nossas vidas. Tal denominação, muito característica da filosofia hedonista, possui suas raízes no pensamento grego. De acordo com os hedonistas, o único bem intrínseco que existe é o prazer. Sendo assim, semelhante a Jeremy Bentham, todas as nossas ações devem ser norteadas tendo em base esse princípio natural de nosso ser. Entretanto, alguns pensadores questionam essa premissa. O filósofo contemporâneo Robert Nozick nos pede para considerarmos o seguinte caso. Imagine que você está perante uma máquina que conseguisse simular todas as experiências possíveis do mundo. Ao entrar na máquina, você pode sentir todos os tipos de imagináveis prazeres que existem. Você pode realizar seus sonhos e realizar seus desejos. A máquina simularia uma experiência que seria idêntica à experiência que você iria ter caso fizesse a mesma coisa na realidade. Entretanto, para que isso aconteça, você deve entrar na máquina e permanecer para sempre nela. Desconsiderando qualquer tipo de acaso ou qualquer tipo de problema externo, como sua família ficar preocupada com seu sumiço ou suas contas pendentes que você precisa pagar, você entraria na máquina? De acordo com Nozick, dificilmente alguém aceitaria essa proposta. Apesar de a máquina proporcionar todos os prazeres existentes na realidade, existem outras coisas que também são valiosas para nós. Nossas amizades, nossas paixões, até mesmo nossas verdades. Nós temos um sentimento instintivo de afeto para tudo aquilo que é verdadeiro e estranheza para tudo aquilo que é falso. Sendo assim, com esse experimento, Nozick tenta nos comprovar que a tese hedonista de que o objetivo de nossa vida é a busca pelo prazer é uma tese falsa. Existem muitas outras coisas de igual ou até maior valor que o próprio prazer, e vai de cada um decidir suas prioridades. Sendo assim, a afirmação de Jeremy Bentham de que temos uma obrigação natural de maximizar o prazer do maior número de pessoas se rende falsa, uma vez que isso não é uma obrigação que seria somente justificada pela nossa natureza. Um consequencialista, então, em face dessa objeção, pode optar por aumentar o número de coisas valiosas intrínsecas que nós devemos maximizar. Entretanto, isso ainda não soluciona um outro problema comumente associado com a filosofia de Bentham. De acordo com críticos da filosofia utilitarista de Jeremy Bentham, ao equacionarmos arbitrariamente todos os tipos de prazeres existentes, estaríamos nos rebaixando à mesma condição de animais selvagens. É inegável que um indivíduo educado desfruta de prazeres diferentes de uma pessoa ignorante, e isso não é arrogância se considerarmos a quantidade de informação que é necessária para vivermos nos dias de hoje. Para podermos desfrutar dos mínimos prazeres de nosso cotidiano, como navegar no celular, assistir uma série ou até mesmo conversar com amigos, nós nos esquecemos que precisamos de uma bagagem cognitiva bem significativa. Uma pessoa não letrada e ignorante está limitada nos prazeres que ela pode absorver, podendo apenas sentir prazer nas coisas mais simples e efêmeras. E é nesse sentido que a filosofia de Bentham é problemática, pois ela nivela os diferentes tipos de prazeres, fazendo com que não haja diferença entre eles. Por conta disso que sua filosofia era comumente chamada de filosofia dos porcos, pois ela é uma filosofia que promove todo tipo de prazer bestial, primitivo e temporário, pois não haveria diferença entre os prazeres existentes. Entretanto, quando nos aprofundamos na literatura de Bentham, vemos que isso não é o caso. Há várias diferentes maneiras que podemos usar dentro da filosofia de Bentham para defender sua posição. Entretanto, isso é um tema para outro vídeo apenas focado em sua pessoa. Apesar da fragilidade da filosofia de Bentham, ela foi um dos pilares para a criação do pensamento utilitarista. Esse pensamento subversivo e reformador teve sua popularização na figura de seu discípulo John Stuart Mill.
Filósofo britânico do século XIX, John Stuart Mill foi uma das figuras que consolidou o utilitarismo no pensamento popular. Através de algumas modificações na teoria original, Mill conseguiu responder a muitas das críticas comuns à sua época. Diferentemente de Bentham, Mill possui uma concepção diferente do princípio utilitarista. Naquilo que viria a ser chamado de princípio da maior felicidade, Mill lança as bases para sua teoria ética. De acordo com ele, uma ação seria certa na medida em que ela promovesse a felicidade, e ela seria errada na medida em que ela promovesse o inverso da felicidade. Por felicidade, Mill significa prazer e ausência de dor, e por infelicidade, a dor e a privação do prazer. Sendo assim, uma ação seria moralmente correta se ela tivesse como consequência a produção da maior quantidade de felicidade possível. Diferentemente de Bentham, Mill defendia a existência de diferentes níveis de prazer. Não existia apenas uma diferença quantitativa na hora da escolha. Havia todo um contexto qualitativo em que vários diferentes fatores são considerados. Um prazer superior para Mill seria aquele prazer que, após experienciado, dificilmente seria trocado por outro prazer. Por exemplo, comer chocolate é bom, mas o prazer de ler um bom livro ou de passar uma tarde com seus amigos é muito superior e dificilmente substituível por um chocolate. E com isso é construída uma hierarquia de diferentes tipos de prazeres que, conforme nos educamos e vamos nos tornando pessoas mais cultas, conhecedoras e integradas na sociedade, é nos possibilitado o acesso. Apesar do caráter quase que elitista e discriminatório dessa hierarquia de prazeres, isso não quer dizer que um prazer superior negaria um prazer inferior. É totalmente viável e aceitável uma pessoa que, após experimentar um prazer superior, optar por um prazer inferior. A diferença entre uma pessoa culta e uma pessoa não culta, nesse quesito, seria de que, enquanto que a primeira possui liberdade para optar pelas duas diferentes categorias de prazeres, a segunda estaria restrita apenas aos prazeres inferiores. E é justamente essa diferenciação que possibilita Mill contra-argumentar as críticas feitas à filosofia de Bentham. Uma das maiores críticas da época ao utilitarismo era de que o utilitarismo era uma filosofia para animais. Essa acusação, pautada na premissa de que não há diferenciação entre os diferentes tipos de prazeres, faz com que o indivíduo esteja moralmente preso a uma obrigação de procurar prazeres corporais, brutos e irracionais. A classificação de Mill responde essa crítica uma vez que ela aponta para a existência de uma diferença qualitativa entre os prazeres. Sendo assim, a mente mais culta, capacitada para adquirir prazeres mais refinados, iria dispor de mais felicidade comparado a uma mente não culta. Como dito por Mill, é melhor viver como Sócrates insatisfeito do que viver como um tolo satisfeito. Entretanto, apesar dessa diferenciação entre os diferentes níveis de prazer, ainda não temos um motivo para seguirmos a moral utilitarista. Visto que o utilitarismo é uma teoria radical que, se aceita, é necessário repensarmos quase que todas as normas de nossa sociedade, qual seria a justificativa para tamanha mudança? De acordo com Mill, o utilitarismo é uma teoria moral pautada em nossa natureza humana. Para ele, o objetivo de nossa vida é a busca por felicidade. Tudo o que fazemos seria em prol desse fim. Sendo assim, a moralidade estaria pautada em um sentimento natural de realização individual. Entretanto, se isso é verdadeiro, como que justificaríamos a obrigação moral que temos de maximizar a felicidade geral? Segundo Mill, um dos requisitos para a nossa felicidade individual é a felicidade coletiva. E isso parte de vários motivos, como por exemplo a nossa natureza social. Sendo assim, os indivíduos possuem, como obrigação moral, a maximização da felicidade coletiva, pois este não seria realmente feliz caso ele não considerasse também a felicidade do próximo. Todavia, isso cria um outro problema. Diferente das outras teorias éticas que nos impõem regras e obrigações estáveis, o utilitarismo nos requer o constante cálculo de nossas consequências. Enquanto que um indivíduo deontológico apenas se preocupa em seguir regras impostas, o agente utilitário precisa ter em mente não somente os diferentes cenários que podem surgir em decorrência de suas ações, como também qual desses cenários seria o que maximizaria a felicidade coletiva. Além disso, por conta da natureza do utilitarismo, o agente utilitário se vê obrigado a realizar ações que demandam muitos sacrifícios, e esses sacrifícios deveriam ser considerados sob uma forma impessoal. Por conta disso, muitos críticos do utilitarismo dizem que a teoria exige muito do indivíduo, e que, em consequência disso, a teoria seria dificilmente colocada em prática. O agente moral, dentro do contexto utilitarista, estaria carregando um fardo moral de maximizar a felicidade de todos. Entretanto, apesar de esse ser o caso, Mill nos diz que isso não é uma crítica exclusiva do utilitarismo. De acordo com ele, as outras teorias éticas também sofrem desse mesmo problema. Todas as outras teorias éticas também valorizam a benevolência, o altruísmo e o autossacrifício pelo próximo, sendo esses diferentes valores igualmente exigentes, ou se não, mais exigentes que a máxima utilitária. Além disso, o utilitarismo tem a vantagem de que ele justifica o sacrifício em prol do evitamento de futuros sacrifícios. A morte de um, na ótica utilitarista, seria justificável caso ela servisse para poupar a vida de outras.
E isso pode muito bem ser contextualizado na narrativa de Berserk. Quando os defensores de Griffith dizem que suas ações são morais em decorrência de suas consequências, o que eles têm em mente é essa versão do utilitarismo. Ao sacrificar seus amigos e companheiros, Griffith fez uma coisa que seria impossível dentro do universo do mangá. Com esse ato simbólico de sacrifício, ele trouxe aquilo que poderia ser encarado como paz e tranquilidade para um povo que, até então, estava sendo perturbado. A criação de Falconia não isenta seus atos cruéis, mas em um sentido eles meio que compensam por tudo que ele fez. Mas devemos tomar muito cuidado ao defendermos Griffith e justificarmos seus atos. Uma das críticas mais fortes ao utilitarismo vem do fato de que, dadas as devidas consequências, todo tipo de moralidade e crueldade é permissível, visto que apenas as consequências importam. Portanto, para que melhor verifiquemos essa suposta imoralidade presente na natureza do utilitarismo, considere o seguinte caso. Em uma linha de trem, temos 5 pessoas amarradas. O trem já está próximo e você tem a escolha de poder desviar o trem se puxar uma alavanca. Entretanto, no outro trilho, temos uma pessoa amarrada. O que você faz? Você puxa a alavanca e mata uma pessoa, ou deixa o trem passar por 5? Esse caso hipotético, conhecido como The Trolley Problem, ou Dilema do Bonde em português, demonstraria a imoralidade do utilitarismo. De acordo com a teoria, teríamos uma obrigação moral de puxar a alavanca e, consequentemente, matar aquela pessoa para salvar as outras 5. E é estranho dizermos que isso é imoral, pois nosso próprio senso comum nos diz que essa é a alternativa correta. Mesmo que regras e leis nos impeçam de fazê-lo, há algo em nós que repugna a ideia de pessoas morrendo, sendo que essas mortes poderiam ter sido evitadas. Sendo assim, por um momento, nosso senso comum coincide com a moral utilitarista. Entretanto, esse mesmo senso comum pode nos enganar em nosso julgamento. Aplicando essa mesma lógica utilitarista, considere o seguinte caso. Imagine que em um hospital temos um paciente adormecido. Nas salas ao lado, acaba de chegar 5 pacientes fatalmente feridos que precisam de transplantes de órgãos urgentes. Coincidentemente, o paciente adormecido é compatível com 5 pacientes necessitados. O que o médico deve fazer? Deixar os 5 morrer ou matar o paciente dormindo e transplantar seus órgãos? Dificilmente alguém se sujeitaria em concordar com a máxima utilitarista nesse caso. Há algo visceral, gutural, que até mesmo é difícil colocar em palavras, que nos repugna essa ideia. Existe algo de inadmissível na punição de pessoas inocentes. Sem o consentimento dessa pessoa, sua vida seria tomada em prol de 5 outras vidas que ela não conhece. Há uma injustiça imensurável na opção utilitária, algo imperdoável que está além de qualquer compreensão, e basta apenas um pouco de empatia e reflexão para chegarmos nessa conclusão. E esse absurdo pode ser estendido para outros diferentes casos cenários. Imagine que uma pessoa está sendo acusada de um crime que não cometeu, sob a justificativa de que sua prisão traria maximização da felicidade. De algum modo, seu encarceramento injusto acalmaria uma multidão enfurecida que, caso não encontrassem um culpado, iriam começar uma revolução. Sendo assim, o utilitarista concordaria em prendermos injustamente esse indivíduo inocente em prol das outras. Essa repulsa que sentimos, em decorrência da injustiça sofrida por essas pessoas, é uma injustiça real e muito presente no universo de Berserk. Em um sentido, Guts e Casca podem ser percebidos como sendo sobreviventes dessa injustiça. Eles são o indivíduo que foi amarrado no trem para salvar os 5. Eles são o paciente morto que foi assassinado e roubado em prol da vida de estranhos. E eles foram um homem encarcerado injustamente a fim de acalmar a população. Nessa perspectiva, Guts e Casca são sobreviventes de uma tragédia utilitarista que não possui limites e nem extensão. Eles fazem parte de uma lógica absurda, de um mundo fantasioso e irreal, não existente. Dessa forma, Berserk pode ser interpretado como sendo um mito anti-utilitário, justamente pois ele mostra todo o sofrimento e crueldade que são impostos em indivíduos inocentes. Mas nós precisamos ir com calma. Dificilmente as coisas são preto no branco como gostaríamos. O problema das conclusões desses casos cenários vem do fato de que não ponderamos a fundo as consequências de que tais atos implicam. E é justamente essa a fundamental diferença entre John Stuart Mill e Jeremy Bentham. O que significa, ao longo prazo, nós injustamente condenarmos a vida de pessoas inocentes? Ao contrário do que esses críticos assumem, dificilmente uma ética utilitarista apoiaria tais decisões. O motivo disso vem de que, se tais ações se tornam frequentes, isso implica em um derradeiro colapso do sistema social.
No caso dos transplantes, imagine o que aconteceria se, com medo de que seus órgãos fossem transplantados, enquanto você estivesse em repouso em um hospital, por conta disso as pessoas parassem de frequentar os médicos. Imagine no caso dos policiais que condenaram a vida de uma pessoa inocente. Imagine o que aconteceria se todas as pessoas desconfiarem dos policiais e do sistema judiciário, ao ponto de que as pessoas não mais respeitassem sua autoridade. Com certeza teríamos um caos social que, a longo prazo, traria uma quantidade negativa de felicidade no mundo. Sendo assim, quando contextualizamos essa conclusão no caso de Griffith, dificilmente teríamos uma defesa utilitarista de suas ações. Ao mesmo tempo que suas ações trouxeram um grande benefício para a população, os meios para que esses benefícios sejam realizados vão além de qualquer benefício possível de um lado. Caso seja descoberto, por parte da população, a crueldade de Griffith na realização de Falconia, não somente teríamos o descrédito à sua pessoa, como também teríamos a ruína social de toda a Falconia. Além disso, muitas pessoas rejeitam essa defesa, com base de que ela não se adequa às suas reais intenções. De acordo com elas, no ato do sacrifício, Griffith não estava pensando no futuro bem-estar das pessoas. Seu sonho de adquirir riquezas e poder para fundar um país não tinha como princípio a maximização da felicidade das pessoas. O que ele queria era apenas poder, fama e glória. Ele podia muito bem recusar a oferta da mão de Deus. Entretanto, o orgulho, juntamente do desespero, o impeliram para o ato. Sua resolução tem muito mais a ver com o sentimento de vingança para com Guts e com o mundo do que um genuíno interesse altruísta para com as pessoas. Nesse quesito, todas as suas ações não teriam em mente o ideal utilitário, mas sim uma forma egoísta, mesquinha e imoral que apenas tinha a beneficiá-lo. E creio que isso seja muito próximo de ser verdadeiro quando levamos em conta o caso do estupro de Casca. Não há nada no mundo que justifique tal monstruosidade. Tal violação dos direitos humanos, da dignidade e da existência do indivíduo vai além da compreensão de qualquer forma de redenção. Não importa o que Griffith faça, nada mudará o fato de que ele é um ser maligno e irracional, muito além de qualquer lógica humana. Então, creio que não faz sentido utilizarmos o utilitarismo para defendê-lo, uma vez que nenhuma vertente dessa teoria apoiaria seus atos. As consequências derivadas de suas ações inevitavelmente acarretariam na ruína de sua sociedade. Entretanto, quem me dera isso fosse verdadeiro em nossa realidade. Dependendo da perspectiva no qual interpretamos Berserk, podemos entender sua narrativa como sendo a história do mito de criação de uma sociedade. Para a construção de Falconia, muito sangue inocente fora derramado. Os avanços da civilização são baseados no sofrimento de gerações passadas, gerações esquecidas que, até agora, lutam para serem reconhecidas. Sua existência é a prova irrefutável das injustiças cometidas no passado. Por conta disso que, as autoridades desesperadamente tentam apagar sua presença. No contexto de Berserk, esse é o caso de Guts e Casca. Eles são sobreviventes minoritários do eclipse, que comprovam o derramamento de sangue de Griffith. Com isso, é possível traçarmos vários paralelos entre a história de Guts e Casca e a história de minorias sociais no mundo. Nesse caso, nosso mundo está repleto de Guts e Cascas que, após terem sobrevivido seus eclipses, buscam por reconhecimento em nossa sociedade. E quando eu faço essa analogia, eu não me refiro a qualquer um. Eu me refiro aos negros, aos estrangeiros, aos fugitivos de guerra, aos homossexuais, às mulheres e aos excluídos. Eu falo dos criminosos e dos pobres. Falo das futuras gerações que não virão, em detrimento das ameaças ambientais. Assim como falo das gerações passadas que foram apagadas da história, a fim de acobertar nosso passado colonial. E se somos privilegiados ao ponto de olharmos para o passado e não conseguirmos identificar esse sofrimento, é porque já somos habitantes de Falconia. Sendo assim, apenas peço uma coisa: não seja um hipócrita. Se você assistiu até o final, muito obrigado. Meu nome é Eric e eu gostaria de tomar um pouco do seu tempo. O que você acabou de assistir foi um episódio do Filosofia de Segunda Linha. O canal é um projeto solo que eu sonho há um bom tempo produzir. Ele tem como objetivo compartilhar um pouco do que eu sei sobre filosofia. Entretanto, produzir vídeos é algo bem complicado. Só estou conseguindo avançar com o projeto por conta que eu me dedico quase que o dia inteiro para ele. São horas de pesquisa e de edição que eu coloco nesses vídeos, sendo que eu não ganho nada em troca deles. Por conta disso, se gostou do vídeo, considere dar um like e se inscrever no canal. A sua inscrição ajuda muito, principalmente no caso de canais pequenos como o meu. Caso ache interessante a iniciativa do canal e realmente queira ajudar, estou disponibilizando na descrição desse vídeo um link da Amazon para a compra do livro no qual baseei o vídeo. Muitíssimo obrigado se você assistiu até aqui, espero que tenha descoberto algo novo. Fui!